Então por que não dar uma chance pro Pedro? É isso que o Brasil inteiro gostaria de entender. Por que é que o Pedro não tem uma chance e o Gabriel Jesus, que não faz absolutamente nada, vive ganhando chance do Tite? Mauro e Sormani dão aula sobre a presença do Pedro no time titular da seleção brasileira. Vamos estar acompanhando esses dois gênios da bola, falando um pouco mais do Mauro. Gosto mais do Mauro, né? O Sormani de vez em quando fala umas coisas que eu não concordo, mas eu gosto de certa forma das opiniões dele também. Vamos estar vendo aí também o BH, rapaz, desabafando sobre a saída do técnico Dorival Júnior. Então se inscreve no canal, meu querido. Botão aqui embaixo, inscrever-se. Se inscreve, aciona o sino, amassa o like e no final do vídeo tem a minha opinião sobre isso tudo, belezinha? Vambora pro vídeo, galera. Opinião, hoje saiu aí uma provável escalação do Brasil, um Brasil modificado, alterado, com Ederson no gol, Daniel Alves, Militão, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães, Antony Rodrigo, Gabriel Jesus e Martinelli. Mauro, e aí, é uma seleção que te agrada, uma escalação que você gosta? Seja bem-vindo aqui ao Bate-Pronto Especial Copa do Mundo. Segue a fila, boa tarde a todos, né? Segue a fila do professor Tite, né? Então, ele já sabe tudo que o Gabriel Jesus pode fazer ou não. Jogou a Copa do Mundo inteira passada, entrou já nessa Copa do Mundo, mas ele vai com o Gabriel Jesus, ele não coloca o Pedro para jogar. É estranho, eu acho isso estranho. Acho que ele deveria testar jogadores com outras características, né? Mas tem a fila. O cara tem que entrar, jogar, aí se não der certo, ele vai colocar um outro. Nada contra o Gabriel Jesus, mas se é para testar, teste jogadores que jogaram poucas vezes. Como o próprio Martinelli, que ele está colocando, faz até sentido. O Martinelli só jogou basicamente 3 jogos. Ele jogou somando todos os minutos, não deu nem 90 minutos, se não falha a memória. Foi pouca coisa. Foi muito bem contra a Bolívia, já mortinho ali e tal. Não é mau jogador, não se trata disso, mas são jogadores pouco testados. Então, se é para testar, que teste os jogadores que precisam ter oportunidade. Everton Ribeiro e Pedro estão em segundo plano, né? Os jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro visivelmente estão em segundo plano para a comissão técnica da seleção brasileira. E ontem eu até comentava com o Flávio o seguinte, o Pedro, Mauro, querendo ou não, ele desbancou a concorrência de caras que jogam na Europa, Roberto Firmino e Matheus Cunha, né? 2 jogadores que brigavam aí pelo Pedro. E ele tem talento, ele tem habilidade. Você começaria com o Pedro já nesse jogo contra Camarões, já que o Tite precisa fazer testes, fazer também a gestão do grupo? Essa coisa de gestão do grupo do Tite, vou ser sincero, me enche um pouco a paciência, né? Pô, é demais isso, né? Essa preocupação, obsessão com gestão de grupo, de fazer média, de ficar contemporizando. É o seguinte, ele tem que pensar, independentemente de onde o cara joga em Saturno, Júpiter do Brasil ou na Europa, qual é a característica dele? O Pedro dá a ele como se fosse o Matheus. Vamos pensar no Matheus Cunha, que fosse convocado. É um centroavante. É outra característica. Como o time se comporta tendo um cara de mais referência na área? Porque nem o Richarlison é esse jogador. O Richarlison é um cara também de boa movimentação. Ele está jogando ali meio que, entre aspas, improvisado. Não é a função dele. Mesmo no Fluminense, quando jogava no Fluminense, foi a melhor fase antes de ser negociado para o Watford, o Richarlison jogava pelo lado. Quem era o centroavante era o Henrique Dourado, o ceifador. Eles faziam dupla de ataque. Então o Richarlison também não é um típico centroavante. Ele está jogando ali porque é a posição que ele conseguiu brigar, e foi bem no primeiro jogo, fez gol de centroavante, mas seria interessante ver como opção. O Füllkrug da Alemanha, foi convocado em cima da hora, é um centroavante típico, um jogador tecnicamente com limitações, fez um gol que salvou a Alemanha de uma derrota para a Espanha, entrou no final, foi um jogador convocado à última hora, estava na 2ª divisão do futebol alemão na temporada passada com o Werder Bremen. E por que o Rossi colocou? Outra característica, ou seja, um cara de presença física na área. Eu acho que seria interessante ver como o time se comporta tendo essa referência na área. O Gabriel Jesus não é essa referência, nada contra o Gabriel Jesus, mas sabemos o que ele pode oferecer e de que maneira ele pode colaborar com a seleção brasileira, até pela experiência de uma outra Copa do Mundo. O Pedro é diferente, ele é outro perfil. E eu diria a mesma coisa fosse o Matheus Cunha ou se fosse um outro centroavante qualquer. Sabe? Se o Serginho Chulapa voltasse a jogar hoje, se fosse o Serginho Chulapa o centroavante do Brasil. É isso que eu quero dizer. Então acho que seria interessante ver o comportamento do time atuando com um centroavante que é centroavante mesmo. Que pode, em alguns momentos, ser importante em determinadas situações. Que você precisa, às vezes, de um cara mais físico dentro da área, aprender os zagueiros para servir de referência e tudo mais. E o Pedro, ele é artilheiro da Libertadores, não é pouca coisa, né? O cara fez gols na Libertadores, foi goleador da competição, e acho que isso também não pode ser ignorado. Quer dizer, o cara que tem o seu valor. É um bom jogador, não é um jogador desprezível pelo fato de jogar aqui ou jogar ali, né? E outra coisa, né? Até a gente falou sobre isso ontem. O Pedro não vai jogar na Europa, inclusive porque ele joga num clube que não precisa vender jogador para a Europa. Não precisa vender o almoço e pagar a janta.
O Flamengo não precisa disso. Então, se aparecer amanhã uma proposta, por exemplo, o Luiz Henrique do Fluminense joga na Europa, foi vendido por 9 milhões de euros. O Flamengo não vai vender o Pedro por 9 milhões de euros, porque não precisa de 9 milhões de euros. Pagou 14 por ele, pagou agora 13 e pouco, 14 pelo Cebolinha. Então essa é a condição. Ele joga no Brasil, mas ele joga num clube que pode competir com clubes pequenos e médios do futebol da Europa em termos financeiros, em termos de salário e em termos daquilo que paga por multa rescisória. Ele não joga no Brasil porque ele não tem nenhuma oportunidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu acho que é importante. Se a gente ficar usando só a régua do mercado de onde ele joga, a gente tem que olhar o que acontece. E já existem clubes aqui, o Palmeiras pode se inserir também nesse contexto, algumas circunstâncias, que podem resistir ao assédio de times de fora e não vender o jogador. Então o cara às vezes está jogando no Brasil, não é porque o cara não tem mercado, também porque não vai vender, porque o clube não quer vender, não tem interesse, não precisa vender. Então existe esse outro aspecto também. Agora, eu acho que seria interessante vê-lo, mas pode ser que ele faça durante o jogo também, não é também nenhuma sangria desatada isso, ele pode fazer a experiência durante a partida contra Camarões. Eu acho que ele deve fazer, eu acho que o Everton Ribeiro pode dar opção para ele de um meia mais de criação, de passe, de assistência, jogando centralizado ou até pela ponta direita ali, onde ele se sai muito bem. Eu acho que ele precisa ver opções que ele possa ter para diferentes cenários do jogo. O exemplo da Alemanha acho que é perfeito, a Alemanha perdia o jogo, não estava jogando mal, um jogo muito bom contra a Espanha, estava jogando com o Thomas Müller de centroavante naquela partida. Aí o Hans Flick faz as mudanças e coloca um centroavante típico. E esse cara entra e faz o gol. Um gol típico de centroavante, aproveitando uma sobra dentro da área. E livra o time de uma derrota e consegue um empate ali importante. Ele vai ser titular? Não vai ser titular. Mas o técnico alemão já sabe do seguinte: eu posso contar com esse cara em determinadas situações de jogo. Ele me entrega isso aqui. Ah, mas eu sei do clube. Na seleção, na Copa é diferente. É legal ver em ação a personalidade do jogador, como ele se sai. Então acho que esse jogo é muito bom para isso. Espero que ele faça testes não só com essa escalação inicial, mas também com outros atletas, e a gente pode colocar mais jogadores nessa conversa, que possam entrar e possam mostrar do que eles seriam capazes em determinadas situações de jogo nas quais o técnico precisa deles. Sinceramente, na minha opinião, eu acho que o Pedro deveria jogar. Eu acho. Não pelo que o Pedro joga, porque eu acho que jogar aqui no Brasil não é muita referência assim. Tanto é que você pega a Libertadores da América, em semifinal aparece o Barcelona de Guayaquil, o Guarani do Paraguai, Independiente del Valle, o América de Cali que acabou batendo campeão. Imagina esses times disputando a Champions League. Não chegam na semifinal. Aqui chega. Lá não chega. O nível de futebol lá na Europa é completamente diferente do nível daqui. Então você jogar lá é uma coisa, você jogar aqui é outra, completamente diferente, né? Então, por isso que eu acho que o Pedro aqui tem o sucesso retumbante que teve na temporada passada, que acabou agora, né? Estamos ainda no 2022. Estava olhando aqui na minha colinha, ele fez 30 gols e deu 7 assistências em 2022, o Pedro, atacante do Flamengo. E foi o artilheiro da Libertadores com 12 gols marcados. Foi super bem na temporada. O Flamengo bateu o campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Tá? O Flamengo ganhou o principal título do continente, que é a Libertadores. E o Pedro foi o seu artilheiro, repito, com 12 gols. Aí você olha para a temporada do Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal. Saiu do City e foi para o Arsenal, certo? Ele está a 14 jogos sem marcar um gol. Nesse período, o máximo que ele fez foi dar 2 assistências. Terrível. Os últimos 2 gols do Gabriel Jesus foram marcados contra o Nottingham Forest, que vai ser o time do Scarpa. Nottingham, que está na 18ª colocação da Premier League e é um dos 3 rebaixados nesse momento. Está ali no Z3, que lá são 3 os rebaixados. Então, pelo que o Gabriel Jesus não apresenta, muito mais isso do que pelo que o Pedro apresentou, eu colocaria o Pedro. O Gabriel já jogou 9 partidas na seleção brasileira, em Copas do Mundo, e não fez nenhum gol. Nada. O cara é centroavante, gente. O cara vive, o centroavante vive de o Giroud não fez nenhum gol, foi campeão mundial, mas o Gabriel não foi. O jogo foi. Ah, então não precisa fazer gol para ser. Sim, talvez precisasse para fazer os gols que faltaram para o Brasil na Copa do Mundo passado, né? Contra a Bélgica, por exemplo, que o Brasil perdeu o jogo por 2-0 e foi eliminado. Então, muito mais, repito, pelo que o Gabriel Jesus não tem feito na atual temporada, porque ele não tem feito com a camisa da seleção brasileira, eu daria uma oportunidade ao Pedro. Mais por isso e menos pelo que o Pedro fez aqui no Brasil, porque eu repito, o futebol jogado aqui tem um nível completamente diferente, bem mais baixo em relação à Europa. Então, eu daria essa oportunidade ao Pedro.
Ah, o Pedro é muito diferente do Gabriel. Será que é muito diferente? Com o Paulo Souza, que foi um técnico que não fez um bom grande trabalho no Flamengo, o Pedro teve uma compreensão de futebol muito maior do que ele vinha tendo até então. Ele passou a sair mais da área, ele se locomove mais, ele abre espaços. O Gabriel tem se aproveitado disso, o Gabigol, né, para fazer gols. Então eu acho que a movimentação do Pedro hoje, ela não é tão inferior assim à movimentação do Gabriel Jesus. E ele tem uma presença de área muito maior que o Gabriel Jesus. Muito maior. E ele é mais alto. Ele é mais alto. Então, numa jogada aérea que você precisa, de repente, tá lá, uma bola parada, vamos jogar a bola na área, um escanteio, ele tem muito mais presença de área do que o Gabriel. Então, por isso, eu escalaria o Pedro. Eu gostaria muito de ver o Pedro saindo como titular contra Camarões. Não vai sair, gente. Não vai sair. Não vai sair. O titular vai ser o Gabriel Jesus. Óbvio. Até porque o Tite conta com ele. Presente em quase todas as convocações. Titular da seleção brasileira com o Tite no Mundial passado na Rússia. Primeira opção de ataque ali, naquela posição do Tite neste Mundial. Embora o titular seja o Richarlison, que é muito mais jogador do que o Gabriel Jesus. E não, eu não acho que ele vai colocar o Gabriel no banco para colocar o Pedro. Eu acho até que o Pedro vai entrar durante o jogo. Acho que o Everton Ribeiro vai entrar durante o jogo e o Daniel Alves deve sair como titular na lateral direita. Até para o Militão poder jogar na zaga com o Bremer, para você poder poupar o Marquinhos e o Thiago Silva. Entendeu? Só por isso. Mas eu se fosse o Tite, torno a dizer, eu daria hoje preferência ao Pedro em relação ao Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus já mostrou que não dá, pelo menos até esse momento. Pode ser que daqui a pouco ele, bomba, estoure. Mas eu estou analisando o momento, eu não sou vidente. Não sou pitonisa e nem prevejo o futuro. Tá? O que eu analisei até agora é que o Gabriel Jesus não dá. Então por que não dá uma chance para o Pedro? É isso que o Brasil inteiro gostaria de entender. Por que é que o Pedro não tem uma chance e o Gabriel Jesus, que não faz absolutamente nada, vive ganhando chance do Tite? E aí, galera, vamos ver aqui o que o nosso Bruno Henrique falou sobre a saída do técnico Dorival Júnior, hein? Vamos ver o que o Brunão falou. Ele tava em live, né? O Bruno Henrique vem fazendo algumas lives aí, né? Jogando. E o pessoal fica perguntando pra ele sobre o Flamengo. Vamos ver o que ele falou aí. Mano, não quero falar de futebol, não. Com todo respeito a vocês. Quero falar de futebol, não. Não, o bagulho nem é férias, mano. Mandaram o treinador aí. Ó, o treinador não vai ficar. Vou falar o quê? Pô. Eu gosto do cara, conheço o cara, joguei com ele em outro clube. Vou falar o quê? O que eu acho? Ué. Vocês viram aí, né, galera? Vocês viram aí, né? Meio que... E aí, depois disso tudo, o pessoal ficou repercutindo essa fala dele na live. Ele veio através do Twitter, o Bruno Henrique falou: todo mundo pode opinar e falar que está tudo certo. Eu não posso, pelo visto, porque muitos aí ficaram com raivinha, né? Sou de carne e osso como todos. Chatice, preguiça dessas... Enfim, deve ter botado um enxugamento, só que ele botou os pontinhos aqui e carinha de vômito aqui. Carinha de nojo. De nojo, né? O De Laurentiis até zoou. Tu é pica, PH, só não vacila pra ser médio no... De Laurentiis é foda. Mas, cara, é o seguinte, rapaziada. O cara nitidamente não tá satisfeito e tá tudo bem. Tá tudo bem, o cara não gostou. O Bruno Henrique não gostou que o Dorival saiu e tá tudo certo, né? Pelo menos a minha opinião. E aí, nessa questão do Sormani e do Mauro, que foram cirúrgicos em cobrar o Pedro na seleção brasileira, o Tite, ele tem a tal da fila, né? Que o Mauro sai, é a fila do Tite. O Tite tem a filinha dele e se não cumprir a fila, não entra no time. Aí o Gabriel Jesus tá 7, 9 jogos em Copa do Mundo sem fazer gol, continua ganhando chance. Aí depois não sabe por que perde a Copa. Cara, eu gosto muito do Mauro por isso. Pra mim o Mauro é o melhor comentarista esportivo que tem, não tem jeito. Meu querido, dá aquela oportunidade de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, botão aqui embaixo.
né, de entrar aqui pros seguidores do canal, me dá a oportunidade de crescer aqui no YouTube, dá essa força, se inscreve só no sino e amassa o like. Valeu, galera, tamo juntão, saudações brunegras.